Nós hoje vamos ter uma classe única. Eu quero trabalhar esse texto de Paulo, Romanos 2, verso 15, 22 e 29. Obrigadinho. Para tentarmos projetar, eu pensar de que maneira Paulo e, claro, também a nossa igreja pode pensar o seu papel, a sua finalidade, o seu propósito dentro da expansão do Evangelho. Vai ser uma aula, mais uma aula do que uma pregação em si. Nós vamos ver alguns mapas, então, para você lembrar um pouco das aulas de geografia, para a gente entender o que está acontecendo aqui quando Paulo escreve essa carta aos Romanos. E está aberto a dúvidas e participações, o microfone sem fio estará disponível para os irmãos. Mas antes disso, vamos ler o texto, então, Romanos 15, verso 22 a 29. Diz assim Paulo: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Por que eu escolhi esse texto? Porque agora, geralmente parece assim, que no dia 24, 25, a gente vive o Espírito de Natal. Aí depois, dia 26, parece que somos como se estivesse já revivendo o Ano Novo, né? Estamos naquela expectativa do dia 31. Ainda mais na pandemia, né? Porque a gente parece que, na verdade, é o seguinte, o ano de 2020 e 2021 é como se fosse um ano só, né? A gente quer que passa. Para quem sabe, 2022, a gente viver logo o fim dessa pandemia. E nesse momento, esse período, é um momento muito propício para a gente pensar, embora estejamos aqui com um número reduzido, irmãos viajando, mas começarmos a pensar o que Deus espera, qual que é o propósito de Deus para essa igreja, diante daquilo que Deus tem colocado como desafios para nós, Igreja Presbiteriana Jardim Goiás. Os desafios que Ele tem colocado para nós não são os mesmos da igreja do setor universitário, da Redenção, do setor Pedro Ludovico. Eu creio que Deus ele sempre tem habilidades, não apenas dons específicos para nós individualmente, mas cada igreja, Deus ele capacita igrejas específicas com talentos e aptidões específicas para propósitos determinados. E para mim, uma das cartas mais estratégicas, mais próprias, em que Paulo estabelece a finalidade de uma igreja, claro, entre outras, é a carta de Paulo aos Romanos. Primeiro, para a gente entender por que Paulo escreve essa carta, não sei quantos aqui já leram a carta toda, é uma carta extensa, é uma carta densa, é uma carta muito bem elaborada, mas Paulo ele tem um propósito muito específico também com essa carta. Ele diz para essa igreja que ele está escrevendo essa carta, para que essa igreja pudesse se associar com ele na estratégia dele de avanço do Evangelho. Se você notar, o texto que a gente leu antes, versos de número, capítulo 15, versos de número 20, vai dizer para nós que Paulo, ele quer pregar o Evangelho onde Cristo não foi ainda anunciado. Então ele manda uma carta para uma igreja para explicar para essa igreja que Paulo já tinha avançado na evangelização das regiões que ele menciona, a Macedônia e a Acaia, no verso 26, ele já tinha alcançado a Judéia, a Síria, mas ele queria pregar o evangelho onde Cristo não tinha sido anunciado ainda. Aqui no nosso texto está escrito Espanha. Na verdade, a Espanha aqui do texto não é a Espanha dos nossos dias de hoje, é uma região ainda maior. Você tem que pensar na Espanha dos dias de hoje e pensar no parte de Portugal. Essa região
era a Espanha de Paulo. Então, a região é uma região grande. Essa Espanha que Paulo fala aqui era uma região rica, agrícola, de várias navegações. Basta você pensar que, lembra aí das aulas de história do Brasil, que as caravelas que vieram para o Brasil, as caravelas que vieram para os Estados Unidos e outras regiões, a chamada a América Espanhola, todas saíram dessa região. Então, era uma região irrigada por mar, pelo oceano e por mares. Portanto, era uma região bastante estratégica. A partir dessa região, com certeza Paulo tinha em sua mente, projetar o anúncio do Evangelho para outras regiões. Só para você ter uma ideia, em termos... Está bem ruim, né? Se apagar a luz, melhora não, né, João Gontijo? A visualização aqui do mapa é por conta do dia, né? Faça um esforço aí, na sua cabeça. Eu vou apontar aqui com o laser. Opa, deixa eu voltar aqui. Isso. Olha onde o Evangelho tinha chegado. Paulo fala da região da Acaia, essa região aqui, que hoje é o território da Grécia, onde está a cidade de Corinto. Paulo menciona a Acaia, ele fala da Macedônia, um pouco aqui acima, e essas regiões aqui da Síria, atual Síria também, é região da Judéia. Paulo está mostrando para a igreja o seguinte: 3 grandes regiões, ou macro-regiões, já tinham sido evangelizadas. A Judéia com a Síria, a parte que hoje é o território da Ásia, atual território da Turquia. Se você quiser fazer, existe um caminho chamado uma viagem, quando a pandemia permitir, nas 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje é o atual território da Turquia. Essa região que Paulo fala. A região da Acaia e da Macedônia, ou a chamada aqui também região de Filipos, Europa. O que Paulo está mostrando é que todas essas regiões já tinham sido alcançadas. Só que havia uma região que estava aqui acima ainda, que ainda precisava ser alcançada mais e projetar-se para frente, que é a região de Roma, logo aqui da Península Itálica. O que Paulo está mostrando é que ele estava em caminho para Jerusalém, mas o seu coração, os seus olhos estavam aqui em Roma. Mais ou menos, se você pensar em linearidade, Roma ficava a 1.600 quilômetros ou mais de Jerusalém. O que Paulo está mostrando é o seguinte: ele está em trânsito, indo para Jerusalém, mas o seu coração, os seus olhos estão voltados para Roma, porque a partir de Roma é que ele queria formar uma base missionária para prosseguir para as outras regiões. Então, Paulo está querendo mostrar para os romanos o seguinte: a igreja de Roma era uma igreja estratégica. As igrejas da Judéia já estavam plantadas, solidificadas. As igrejas da chamada atual Turquia também já estavam solidificadas. A parte da Grécia e a parte da entrada da Europa, que é a região da Macedônia. Só que o evangelho ainda não tinha chegado para além de Roma. Então, Paulo manda uma carta para uma igreja que ele não conhecia, que ele não tinha visitado, para formar uma base missionária para dessa igreja ir para frente. Então, a igreja de Roma era uma igreja estratégica, porque a partir da plantação dessa igreja, Deus tinha o propósito de alcançar as outras regiões, entre elas a atual Espanha e parte de Portugal. O que a gente vê quando Paulo manda essa carta? Que ele manda uma carta estratégica para uma igreja estratégica. A carta é estratégica porque Paulo expõe o evangelho, ele fala o poder do evangelho que ele prega para a conversão dos gentios, para convencer essa igreja que ela tinha que se associar a Paulo para mandar Paulo para a Espanha. Então, a gente percebe, em termos rápidos, que Deus tinha um propósito muito grande com essa igreja, a igreja de Roma, que era uma igreja que não foi plantada por Paulo, mas uma igreja que foi plantada por outros servos, e a partir desses outros servos, Deus plantando a igreja nessa cidade, que era a capital do império, projetar a partir da capital do império o evangelho para outras regiões. Seria mais ou menos dizer o seguinte: pense aqui no estado de Goiás, é Paulo dizendo, olha, o evangelho já alcançou a região de Jataí, Rio Verde, Mineiros, o evangelho já alcançou a região de Rubiataba, Nova Glória e aquelas cidades. Mas as cidades do entorno de Brasília ainda carecem do evangelho. Mas eu preciso de uma cidade para mandar
o evangelho para lá. Então eu preciso formar uma base em Goiânia, e a partir de Goiânia alcançar as cidades do entorno de Brasília. Essa é a mentalidade de Paulo. O evangelho tinha chegado às regiões periféricas do império, agora tinha chegado na capital do império e precisava chegar do outro lado. Esse outro lado é a Espanha. Por isso Paulo manda essa carta para essa igreja. E ao mandar essa carta, Paulo, então, estabelece alguns critérios, ou as bases, os fundamentos, de qual que é a vida dessa igreja, para que por meio dessa igreja, o evangelho chegasse a outras regiões não alcançadas. E é isso que eu quero chegar aqui, são os pontos da minha fala com os irmãos hoje. Quais são os princípios, ou os preceitos, ou os fundamentos de uma igreja que tem que ser uma igreja missionária, uma igreja estratégica, que sempre olha para frente, sempre olha para fora, sempre olha para o além. Só explicando por que eu quero falar isso para essa igreja. Esse ano agora, de 2022, Jardim Goiás completa 10 anos de organização. 10 anos, é isso mesmo, Esther? 10 anos, parece que foi ontem. A igreja ela começou com basicamente 67 adultos e 11 crianças. Era o nosso hall de membros naquela época. Nós funcionávamos numa esquina que tinha capacidade máxima, toda a estrutura, para 120 pessoas, contando as salas. E a gente fazia muita coisa lá. A gente tinha a parte do culto, tinha o corredor, tinha as salas, a gente fazia as refeições, funcionava num espaço que você hoje pensasse, não era possível a igreja funcionar aqui. Funcionava. Só que a igreja Jardim Goiás, hoje após 10 anos, não é mais a mesma. Creio que muitos irmãos que estão sentados aqui vieram depois. E hoje a igreja está a 300 membros, um pouco mais. Já não temos mais 11 crianças. 11 crianças, basicamente, é só uma das nossas salas de escola dominical. O que a igreja tinha em todo o seu hall de membros não comungantes, ela tem apenas uma sala. Éramos 67 adultos. Hoje já somos quase 200 e poucos adultos. A igreja é outra. A questão é, chegamos a 10 anos, estamos chegando a 10 anos. O que Deus quer dessa igreja? A igreja, ela se implantou, ela se solidificou. Hoje, pela graça de Deus, aquelas crianças das salinhas lá da chamada igrejinha, já são os adolescentes que estão tocando, que estão fazendo programações. E outras tantas crianças estão aqui. A questão é, quais são as marcas, as características que essa igreja tem que ter para ela ir além, para ela ir para fora? Porque é muito comum na igreja, no sistema presbiteriano, acontecer o seguinte: a igreja cresce, ela chega a uma certa estrutura e ela passa a viver apenas para si mesma. Ela chegou num tamanho suficiente, a partir dali ela se basta e vive só para si, nas suas chamadas 4 paredes para dentro. Mas a gente tem que ter um olhar para fora. A questão é, como é que essa igreja vai ter um olhar para fora e além, para aquilo que Deus tem para ela, com o potencial que Deus tem para essa igreja? Em primeiro lugar, diaconia. E diaconia aqui, não pense você que é tão somente a atuação dos nossos diáconos, que trabalham muito, tá? Para você ter ideia, departamento infantil tem classe única, tem período de recesso. Diaconia não. Todo domingo, faça sol, faça chuva, a igreja cheia, a igreja não cheia, tem que ter diácono para abrir, tem que ter diácono para ligar climatizador, para som, tem tudo. Então, não é só a atuação dos nossos diáconos, mas a diaconia da própria igreja. E que diaconia é essa que Paulo quer falar para essa igreja? A diaconia da assistência. A assistência em termos assim da atuação da igreja para com aqueles que têm menos. Vejam bem o que Paulo diz no verso 26, só para você ter uma noção dessa diaconia aqui no texto. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Quando Paulo faz essa menção, ele não está aqui apenas mencionando, eu estou indo para Jerusalém para levar a oferta, a coleta dos santos. Paulo, ele não fala algo sem intenção. Quando ele coloca essas marcações geográficas, esses detalhes, ele está querendo dizer algo importante para a igreja. Olha, percebam o papel dessas duas regiões, Acaia e Macedônia, no serviço de Jerusalém. Ou seja, se essas duas regiões são regiões pobres,
periféricas, ou seja, distantes da capital do império, servem aos crentes de Jerusalém, quanto mais Roma tem o papel de servir outras regiões, como a Espanha. O que Paulo quer mostrar é que um fundamento básico da igreja primitiva é uma igreja que serve às outras ou serve àqueles que têm menos. Só para você ter uma noção geográfica, só voltando aqui no nosso mapa, Paulo ele recolhe uma oferta dessa região da Acaia e acima aqui da Macedônia. O que ele quer mostrar é que a Grécia, uma boa parte da Grécia, coletou uma oferta para os crentes lá em Jerusalém. Quando fala lá em Jerusalém, é mais ou menos assim, você pensar num lugar distante, distante, distante. Vamos pensar aqui no Goiás, qual que é uma das cidades que o pessoal mais fala, assim, que é pequena, que é longe, ou que é como se fosse uma currutela? 1.600. O pessoal fala de Faina, o Carlos está me falando do Estreito. Ou seja, pense no lugar distante. Hoje a gente fala com asfalto, pavimentação. Pensa naquela época que Paulo demorava meses para chegar. Paulo está mostrando que um dos fundamentos que ele ensinou para a igreja dos gentios foi: a igreja gentílica serve aos judeus em Jerusalém. Roma tem que servir às regiões da Espanha. A igreja de Roma, ela tem que entender que ela tem um ministério de serviço para a região da Espanha. Não apenas levar o evangelho, mas até mesmo levar a assistência. Se regiões mais pobres, como da Acaia e da Macedônia, assistiram Jerusalém, Roma ainda tinha esse potencial. Paulo, ele sempre pensava de maneira estratégica de que maneira Deus tinha vocacionado os gentios. E veja bem, para Paulo, se Deus ele tinha, por meio dos judeus, alcançado os gentios agora têm que servir aos judeus com os seus dons. Veja bem o verso 27. Isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Um ponto importante da diaconia é a igreja servir materialmente. E não temos como fugir muito, irmãos. A igreja precisa de valores, precisa de dinheiro para fazer isso. Paulo diz de forma muito clara que ele está fazendo uma coleta em dinheiro, naquela época em moedas para os crentes em Jerusalém. Ou seja, tem que ter alguns preceitos financeiros que a igreja precisa obedecer para que ela possa ser uma diaconisa na questão financeira. Primeiro, liberalidade. Liberalidade significa o seguinte: a igreja ofertar de maneira voluntária, com desprendimento. Os crentes da Macedônia e da Acaia, na sua pobreza, eles ofertaram segundo as suas posses. Fizeram isso de maneira voluntária. Paulo, ele não precisou ficar forçando a barra, mandando várias cartas. Ele simplesmente mandou a comunicação e as igrejas, com sua própria disposição, ofertaram. Mas um segundo preceito é, segundo a sua prosperidade. É o princípio da proporcionalidade, da liberalidade, da proporcionalidade. E aqui vamos falar de forma bem clara, a gente está em um grupo menor. O Jardim Goiás não oferta e não arrecada segundo a sua proporcionalidade. Sério. Quando a gente era, há 10 anos atrás, sabe qual era o percentual de dizimistas da igreja? Número de membros comungantes, membros ativos e dizimistas? 95%. 95%. Hoje esse percentual é bem menor. Temos um número menor de irmãos comprometidos com dízimos e ofertas. A nossa igreja, ela já faz muito, graças a Deus, com o que ela arrecada, mas ela não arrecada segundo a proporção do que os membros da igreja trabalham e recebem. O que isso significa? Primeiro, a igreja poderia muito mais. Já imaginou? A igreja hoje, ela apoia cerca de 4 a 5 projetos missionários. Edéia, Uruguai Reformado, Projeto Nulo no Líbano,
os Gideões Internacionais. A igreja, inclusive, tem ajudado ainda pouco a MPC. Fizemos o trabalho em Edéia agora, algumas semanas atrás. Ou seja, com pouco a igreja, com aquilo que a igreja arrecada, a igreja tem feito alguma coisa. Agora imagina, se a igreja tivesse 30% a mais de arrecadação. Pudesse assistir a ideia que o pessoal está fazendo um projeto de construção da igreja. Como seria bom a nossa igreja entrar como parceira na construção lá da congregação de Edéia? Se você for perguntar, a gente poderia ajudar mais o projeto no Líbano. Ao pastor Carlos Zé Alpino na Espanha. Isso é só uma das frentes da igreja. A igreja poderia fazer mais vezes o que fez com a mocidade, fazer kits de higiene pessoal, alimentação, lanches, snacks para moradores de rua. Coisas que a igreja faz fora dos seus limites. E é isso que Paulo está falando para essa igreja. Se Acaia e Macedônia já ofertavam e foram ser servas dos judeus da Judéia, quanto mais Roma poderia servir a outras regiões. A nossa igreja ela tem um potencial muito grande. A gente costuma falar isso, os irmãos às vezes não param para pensar. A nossa igreja, com a membresia que ela tem um potencial muito grande para fazer muito mais em muita coisa. Mas parte disso passa pela diaconia da igreja. O comprometimento financeiro da igreja. A gente não precisaria ter recursos de fora. Basta os membros da igreja dizimarem e ofertarem. A igreja tem o que é suficiente, o que é necessário para fazer muito mais do que ela pode. Hoje, para você ter ideia em percentuais, isso vai ser falado na Assembleia Ordinária, a igreja oferta com mais ou menos 8% a 9% da sua receita para projetos missionários. Do meio presbiteriano é um percentual até razoável, porque tem igrejas que não ofertam com mais do que 5%. Mas sabe de uma coisa? 8%, 9% ainda é pouco. O ideal da igreja é ofertar com 15%, 20% da sua receita só para projetos missionários. Projeto tem. A gente recebe no e-mail da igreja, que é o e-mail oficial, várias propostas de parceria. E não são propostas de outras agências, são propostas da própria APMT. Mas a gente não tem como entrar na parceria, porque os recursos são limitados. A igreja poderia muito mais se ela tivesse uma diaconia melhor só para essa assistência. E mais, eu digo uma coisa para os irmãos, isso tem um poder de testemunho muito grande para um bairro, para uma região, ver uma igreja que é atuante nesses termos. Ver uma igreja que ela está para além, para fora das suas paredes. É isso que potencializa o anúncio do Evangelho. A gente não é do perfil de igreja, você vai encontrar por aí, que vivem apenas ao redor da assistência. E é um perigo que pode acontecer. A igreja que ela coloca como sua única finalidade a assistência social. Isso é um erro, um lado. O outro lado é a igreja que apenas prega, proclama, mas não faz. Ou seja, ela tem uma boa mensagem, mas ela não potencializa essa mensagem com a ação. O equilíbrio, o propósito, e Paulo em Romanos mostra isso, é uma igreja que proclama, e Paulo fala isso especialmente em Romanos capítulo 10, mas uma igreja que também faz. Ou seja, uma igreja que prega e que faz, é uma igreja que tem tudo para levar o evangelho adiante. Então é por isso que Paulo fala do serviço da diaconia na igreja. A igreja ela tem que prezar por essa diaconia, por esse ministério. Carlos? Pastor, é uma experiência missionária muito desagradável que eu tive lá no Peru. Foi quando uma irmã começou a adoecer e nós procurando o que era e nada achava nela. A própria igreja que a enviou só com a passagem de ida. Ninguém orou por ela na igreja.
Ninguém mandou contribuição para ela. Nós, 18 missionários que estavam trabalhando em várias regiões, nós tivemos que juntar para trazê-la de volta. E eu liguei para a igreja que eu frequentava antes de vir para o Jardim Goiás, e 5 senhoras se propôs a orar para ela. No outro dia, ela se levantou e foi uma das que mais trabalhou com as crianças. A oração é muito eficaz também para os missionários, porque o que eles enfrentam lá, eles não têm o banquinho, o sossego, a tranquilidade que nós temos. O pastor Carlos Delpino, eu tenho estudado o trabalho dele, ele virou um tronco, porque as ramificações do arvoredo que ele já virou na Europa é muito grande. São muitos galhos e ele tem lutado por isso, e é um trabalho muito árduo. Sim. Nós precisamos muito de oração também para esses missionários e pensar um pouco nessa contribuição, que uma vez até foi difícil para o pastor Jorge, a esposa aqui, ela adoeceu lá, ficou com uma dívida na época de R$10.000. Essas dificuldades têm que ser vencidas. Os missionários lá merecem toda assistência, como qualquer pessoa pobre, como qualquer um que nós temos ajudado, o EDEA, e também a cesta que tem sido distribuídas. Eles sofrem muito, eles não falam, eles se calam diante de tantos problemas. E o que nós sabemos é só que os outros trazem para nós. Deles mesmos a gente não ouve. Eles não reclamam, não murmuram, só oram. Sim, falando do pastor Carlos Delpino, para quem não, talvez a gente poderia um dia expor mais, ele é responsável por uma das bases da APMT chamada Base Europa. Então, ele é o responsável por pastorear e cuidar dos missionários em território europeu. Quando a gente fala Europa, a gente pode ter uma noção, assim, pensar em alguns países, mas a Europa é um continente bastante diversificado. Por exemplo, o pastor Carlos Delpino, ele tem a sua base na Espanha. Ele assiste missionários de Portugal, que é o país vizinho, mas ele, por exemplo, vai para o leste europeu, para a Albânia, Romênia e outros lugares, Kosovo, outros lugares que existem missionários. E ele estava contando alguns anos atrás que ele frequentemente recebe pedidos: olha, venha nos ajudar aqui em país tal. Vamos colocar vamos lá, Albânia, Kosovo. E ele não tem como ir porque não tem recurso. Então, é um trabalho muito extenso, muito árduo. E eles, por exemplo, quando vêm para o Brasil, eles têm que vir pelo menos de 4 em 4 anos. Eles que custeiam passagem de ida e volta. E eles têm um período para vir. Então, é tudo muito dispendioso, fora do país. A desvalorização da nossa moeda não é um trabalho fácil. É claro que o nosso país também sofre economicamente, mas se as igrejas da Caia, que eram igrejas pobres, puderam assistir, as igrejas brasileiras elas têm condição. Na sua dificuldade, elas têm condição. Então, esse é um bom diagnóstico para a gente perceber como é que a igreja ela tem que atuar nessa área. Mas, além da diaconia, um outro ponto que Paulo fala aqui é o ponto da comunhão. Porque Paulo não deseja apenas estabelecer uma parceria com a igreja de Roma. Ele quer ter comunhão com esses irmãos. E veja algumas palavras que Paulo usa neste texto para falar disso. Verso 23, ele diz: mas agora, não tendo já campo de atividades nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos. Então, Paulo diz aqui, com todas as letras, a igreja de Roma não era a igreja que ele conhecia, ele não plantou, ele não conhecia essa igreja. Verso de número 24, olha o que ele diz, no final do versículo: depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então, Paulo, ele não apenas queria que essa igreja se associasse a ele, mas ele queria ter comunhão com essa igreja por um princípio muito básico. A necessidade que a igreja ela tenha uma comunhão interna, ela tenha uma convivência uns com os outros saudável e proveitosa, para então essa igreja ser um instrumento para além das suas 4 paredes. E Paulo diz isso de forma clara, verso 14, que esses irmãos, verso 14, estavam aptos para desmoestarem uns aos outros. E Paulo reconhece
que essa igreja ela já tinha uma estatura e uma convivência interna, que era uma igreja que já desfrutava desses elementos básicos de terem comunhão uns com os outros. Mas o próprio Paulo queria ter comunhão com essa igreja, e tendo comunhão com essa igreja então associando-se a ele, ir além. Um preceito básico que a igreja precisa perceber é que esses momentos, essas oportunidades de comunhão, elas têm que ser valorizadas. O pessoal já tem falado, quem tem pregado, tanto dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil ou fora, dizendo assim, que as igrejas que vão aproveitar mais o momento pós-pandemia ou do final da pandemia, são as igrejas que investirem em comunhão. Pois foi exatamente isso, foi um dos elementos mais afetados, em que a igreja mais foi privada. Já teve uma época em que o pessoal falava muito que a igreja queria crescer, a igreja queria investir em música. Infelizmente era a época, não sei se você se lembra, era da minha adolescência, denunciando a minha idade. A época que Diante do Trono estava em alta. Aí foi uma vibe nas igrejas, por exemplo, da região do Espírito Santo, que elas passaram a investir em música, em instrumento, equipamento de som. Algumas, de fato, cresceram nessa área, ainda mais que em algumas igrejas presbiterianas, é uma das áreas mais deficitárias, é a área de música. Só que hoje, a moeda é outra. A igreja que ela vai estar na frente e vai potencializar o seu crescimento, a igreja que aprimorar e investir em comunhão, em momentos em que a igreja desfruta da companhia um dos outros, porque ela só vai ser relevante fora se ela tiver uma comunhão interna, intensa, eficiente. Então, Paulo, ele enxergava que internamente essa igreja, ela já tinha uma vida de comunhão, mas Paulo queria desfrutar dessa comunhão para que ele fosse além. A nossa igreja precisa valorizar esses momentos de comunhão. Quais são? Os seus eventos e programações são feitos para toda a igreja. Os cafés da manhã, que pela graça de Deus nós vamos passar a ter, e nós começamos agora, mês de dezembro, queremos continuar e melhorar. Nós vamos ter dia 31 agora, a ceia da virada, outro momento para toda a igreja, para os irmãos virem sem preocupação, para virem desfrutar dessa presença e dessa vida da igreja. Estamos voltando com atividades para adolescentes, para jovens, a própria ceia do Senhor. Aquele momento que nós tivemos no Parque Flamboyant foi um momento delicioso da igreja ter comunhão e se projetar para fora. É esse tipo de coisa que a igreja tem que valorizar, que vai ser a grande moeda, a grande chave para a igreja continuar crescendo e potencializando os seus dons. Mas isso só começa se cada família, membro da igreja, se comprometer para com essa vida de igreja. Nós temos alguns perfis que, infelizmente, a pandemia, ela cristalizou. Primeiro perfil, quem não tinha muita participação, vida com a igreja, aí não teve mesmo. Ou ficou no online, ou nem no online está mais. Infelizmente, temos dentro da nossa igreja, outras igrejas, famílias que elas nunca mais voltaram na igreja efetivamente depois do início da pandemia. Temos aqueles que, com a pandemia, eles já tinham uma relação meio nominal com a igreja. Iam uma vez por mês, quando desejavam, era aquele contato muito superficial, num culto, após o culto e pronto. Esses aí, quando veio o online, se sentiram ainda mais confortáveis. E para alguns, sabe qual é o pensamento? É tão bom ficar na minha casa, sair de casa, arrumar, pegar carro, e agora pegando o trânsito para ir para a igreja, eu acesso no meu celular com um toque, o aplicativo, eu tenho ali o culto, e mais, eu posso acessar culto de qualquer igreja que eu quiser. Eu posso assistir online o Hernandes pregando, o Augusto Nicodemo pregando, Marcos Granconato, ou tantos outros pregadores. Ficaram muito confortáveis, eles já estavam confortáveis com uma vida nominal com a igreja, agora se sentiram ainda mais ambientados. Mas temos outros perfis, e esses perfis a gente tem que valorizar. Pessoas que entenderam o que a pandemia trouxe de prejuízo para a família e para a igreja, e agora
passaram a se comprometer ainda mais com a igreja. Não eram comprometidos antes, mas agora estão. Entenderam que a pandemia mostrou para nós que existem coisas que na igreja, elas são, vamos dizer assim, terciárias. Ar-condicionado, banco, conforto do banco, distanciamento entre os bancos, um lugar para colocar o pé. Alguns entenderam que isso é o terciário. O que é o mais importante? Gente. Gente reunida, crente reunido, conversando, rindo, as crianças unidas, porque é isso que agora vai potencializar a igreja. É isso que a Igreja Presbiteriana Jardim Goiás tem que valorizar. Ela tem que aproveitar, porque é isso que quem não era da igreja vai procurar na igreja. Esse calor, essa proximidade, esse acolhimento. Acho que essa palavra expressa bem esse acolhimento. Paulo, ele esperava ser acolhido pela igreja de Roma. Ele esperava desfrutar da comunhão daqueles irmãos. E é isso que você precisa valorizar, desfrutar da companhia da igreja. Mas existe um outro elemento que Paulo espera potencializar na vida desses irmãos: a oração. E Paulo, ele fala bastante da oração a partir do verso 30. Veja bem, Romanos 15, verso 30, para a gente seguir na sequência do texto. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo também, pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então, primeiro, Paulo, ele faz um apelo muito forte. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam com seriedade um pedido que eu vou fazer. Orem comigo. E, na verdade, Paulo não pede apenas que os irmãos orem. Orem numa quarta-feira. Mas a palavra que ele fala aqui é lutar em oração. Lutar em oração, só para você, acho que uma das passagens bíblicas que mais ilustra é a passagem de Jacó lutando no Val de Jaboque. A ideia de persistir em algo até alcançar. É ter uma determinação em algo. Paulo fala, lutem comigo em oração. Eu quero que vocês se associem comigo, não apenas na questão financeira, não apenas na comunhão, na companhia, mas eu quero que vocês se associem comigo na oração, lutem comigo. E Paulo, ele tem alguns pedidos específicos de oração. A oração, ela não pode ser apenas genérica, abstrata, distante, mas ela tem que ser concreta, por pedidos palpáveis. Olha o que ele pede no verso 31. Primeiro, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Esse é o primeiro pedido de Paulo. De quem é que Paulo fala? Paulo está falando dos judeus que os perseguiam. Se você ler o livro de Atos, especialmente a partir do capítulo de número 20, você verá que cidade após cidade pelas quais Paulo passava, tinha um judeu lá que perseguia Paulo. Ele foi apedrejado, levado para a prisão, ele foi espancado, tudo isso, coisas iniciadas pelos judeus. Mas Paulo sabia muito bem que o centro de atuação dos rebeldes judeus era Jerusalém. Paulo, veja bem, se ele fosse pensar na segurança, na integridade física dele, a última cidade do mundo que Paulo iria era Jerusalém. Por quê? Vamos lembrar aqui algumas coisas sobre Paulo. Onde Paulo foi criado? Jerusalém. De onde Paulo recebeu cartas para perseguir os crentes? Jerusalém. Onde que Paulo assistiu o apedrejamento de Estevão? Jerusalém. Ou seja, Paulo, ele estava voltando exatamente para o centro de pessoas que tinham revolta e amargura e ódio contra ele. Seria mais ou menos, em termos de futebol, algo que eu já vi acontecer aqui no Serra Dourada. Foi a primeira vez que eu fui no Serra Dourada, eu lembro disso. E não só porque eu namorava com a Eloá, mas a partir desse dia eu me tornei torcedor do Goiás. Era o jogo do Goiás e Vasco. Vou contar a história do jogo. Goiás e Vasco. Eu não sei de onde saiu tanto vascaíno, mas tinha. E eu, claro, que não era besta,
fui para o lado da torcida do Goiás, né, a maioria. E o jogo foi um jogaço, 4-3, lá e cá, um jogão. Ninguém dava nada, mas foi um jogaço. Mas eu lembro que o seguinte, eu não sei o que aconteceu na organização da polícia do estádio, que eles fecharam de tal forma que, a partir de um ponto lá do jogo, para você chegar na torcida do Vasco, você tinha que passar pela torcida do Goiás. E pior que tinha um corajoso. Eu acho que se fosse a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, esse cara não sairia ileso. Ele passou com a camisa do Vasco por toda a torcida do Goiás. Eu penso Paulo indo para Jerusalém como essa cena. Ele indo exatamente para o lugar que ninguém esperava que ele fosse. Mas ele foi. Ele foi. Ele sabia que em Jerusalém era o centro da revolta contra ele, mas ele estava para ir para lá. Esse era o primeiro pedido de Paulo. O segundo pedido, verso de número 31, é que esse serviço fosse bem aceito pelos crentes. E a gente aprende uma coisa interessante sobre crente. É o seguinte, tem crente que se ele não recebe, ele reclama. Mas se ele ganha, ele reclama também. É incrível. É incrível. Paulo, ele tinha um receio no coração dele. Ele sabe muito bem que ele está levando ofertas de gentios para judeus de Jerusalém. E ele sabe muito bem que alguns judeus tinham certo preconceito para com gentios. Preconceito tal que poderia levar alguns judeus a não receberem a oferta dos gentios. Você pode pensar que o ser humano não tem essa capacidade, mas ele tem. E eu me lembro muito bem de uma esposa de pastor contando uma história que ela viveu na casa dela, na porta da casa dela. Era por volta mais ou menos de 11 da manhã, ela já tinha começado a fazer almoço, e ela tinha 2 crianças. E chegou uma pessoa pedindo para ela, olha, na porta da casa dela, comida. Ela falou, olha, eu não tenho comida pronta aqui, eu tenho um almoço. Você aceita? Posso juntar ali um pão, algumas coisas e tal. E ela se sentiu extremamente ofendida porque aquele senhor falou, você não tem vergonha na sua cara? Eu quero é comida, eu não quero essas coisas. Veja bem, a pessoa mesmo em necessidade, ela pode ter dificuldade em receber. E Paulo, ele tem um receio de que os crentes da Judéia não recebessem bem a sua oferta. Ele está orando, pedindo a gentios para orarem para judeus receberem a sua oferta. E é isso que Paulo espera, que essa oferta, é o seu segundo pedido, fosse bem recebida entre os judeus. Então, Paulo, ele tem pedidos concretos, e a igreja, ele pede, a igreja ela tem que servir a outras regiões, a igreja ela tem que ter comunhão, e a igreja tem que orar. E eu não quero demorar muito, eu quero chegar a alguns pontos aqui para a gente concluir, caminhar para o final. A classe única termina mais cedo mesmo, para os irmãos irem para casa e almoçarem com tranquilidade. Primeiro, a diaconia, ela é ocasionalmente importante. É fundamental quando uma igreja, ela serve como diaconisa de uma região. É oportuno, traz um poder para o anúncio muito grande. Em 2010, não, 2009 ou 2010? 2009, a igreja que eu era ainda licenciado, a gente fez um trabalho chamado Mackenzie Voluntário. Já ouviram falar desse trabalho da Mackenzie? A Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela forma parcerias com igrejas e instituições para que sejam feitos trabalhos de assistência social ao redor do Brasil de vários formatos. Esse chamado Dia Mackenzie Voluntário, em 2009 ele foi feito em outubro. A igreja tinha uma congregação num lugar chamado Colina. E ao lado dessa congregação tinha o que a gente chama aqui em Goiânia de CEMEI, que era uma creche, e ao lado da creche tinha a escola de ensino básico. E a igreja fez um trabalho muito bacana nessa escola. Tinha pula-pula, piscina de bolinha, algodão doce, mas mais do que isso, tinha um trabalho social muito forte, porque a Universidade Presbiteriana Mackenzie, quando você faz essa parceria, ela manda recursos, manda kits, manda bíblias, uma série de coisas ela fornece.
E foi fornecido, gente, foi um trabalho fantástico. A igreja colheu várias famílias frutos desse trabalho. Foi um trabalho muito oportuno e detalhe. Sabe quem fez todo o trabalho, toda a questão de fazer a parceria, fazer os kits? Os jovens da igreja. A juventude das igrejas tem um potencial muito grande. A gente precisa reavivar, né? Colocar fogo nessa juventude nesse sentido, de que eles sejam aquecidos para fazerem isso. Trabalho formidável. A diaconia, ela é ocasionalmente importante. A comunhão, ela tem que ser compulsoriamente voluntária. A comunhão, ela não pode ser forçosa, forçada, imposta. Tem que ser algo orgânico da igreja, algo que a igreja já vive. E interessante é que uma coisa, ela não é feita à parte de outra. Por exemplo, Ana Paula e Nilton, vocês conheciam o Diego e a Bia antes do trabalho, da organização Trabalho com a Ideia? Não sabiam quem que eram, né? Mas hoje vocês sabem falar qual que é o nome deles. Talvez vocês sabem falar de qual cidade eles vieram, o que eles gostam de fazer. Ou seja, a gente passa a conhecer mais a igreja fazendo outras coisas, outras atividades. Não é uma coisa para depois fazer a outra. As coisas funcionam juntas. E vocês sabem que pastor aqui é doceiro, né? Chegamos à ideia, gente, tinha um café da manhã maravilhoso preparado. Tinha um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e M&M por cima. Você não tem ideia. Era gordura total, mas vou te falar, foi feito com o maior carinho. E as irmãs da cozinha, acabou o café da manhã, já estavam fazendo uma galinhada, moda goiana, deliciosa. Inclusive a irmã lá falou que o dia que ela quiser, ela vem, tá? Eu não lembro o nome da irmã, Ana Paula, mas... Ótimo, fala para ela que a gente vai ter interesse sim nos serviços dela aqui na nossa igreja. Galinhada é uma delícia. Mais importante do que isso, a alegria da igreja em servir. Uns aos outros e à comunidade. Fantástico. Comunhão. A gente estava tendo comunhão com pessoas que de outra maneira aqui no culto você não conversaria. Mas lá a gente tinha essa comunhão. Por fim, a oração, ela é integralmente necessária. E aqui a gente sente muita falta dos irmãos às reuniões de oração. Muita falta. A igreja comparece e ora muito pouco. Pelo número de membros que a igreja tem, pessoas que nas quartas-feiras teriam disponibilidade para estar aqui orando. A gente tem pouquíssimas pessoas. A gente não está lutando em oração. É claro, a gente sabe que Deus concede pela sua soberania aquilo que Ele quer para a igreja. Mas uma coisa eu te falo, sem correr o risco de ser mal interpretado. Quando a igreja ora mais, ela faz mais, ela tem mais da parte de Deus. A igreja precisa orar mais. Orar, lutar em oração. E a nossa igreja não luta em oração. Nossa igreja ainda é tímida. Ela é muito tacanha na oração. A gente tem que orar mais. Esses irmãos que estão fora do nosso país, estão no nosso país fazendo obra missionária, eles precisam ser cobertos por oração. Problemas que eu e você temos com os missionários fora do país, eles são potencializados. Gente, aqui no nosso país a gente tem SUS. Se acontece alguma coisa, você vai levar no postinho, você vai levar numa UBS, num APA, em algum lugar. Fora do nosso país, esses missionários, eles não têm esse direito, não têm esse acesso. Ou eles pagam, ou eles não têm direito. É tudo mais difícil. Eles precisam ser cobertos por oração. E deixa-me dizer, nós temos que orar pelos filhos de missionários, porque eles passam por dilemas muito sérios. Por exemplo, filho de missionário que sai quando criança, pré-adolescente do país, ele vive uma crise muito intensa. Ele vai para outro país, ele chega lá, aprende a língua, a cultura e os costumes daquele país. Ele já não se sente tão mais aquele país natal, a sua pátria materna, mas ele não é também um cidadão do país que ele está. Ele não é nenhum e nem outro. Isso na adolescência, em que a identidade é tão fundamental. Ou seja, tudo que nós vivemos, os missionários vivem. Mas a gente está falando de missionários. A gente tem que orar
para a igreja ser despertada do potencial que ela tem. Do potencial que ela tem. Essa região aqui tem muita coisa que a igreja pode e precisa fazer. Tem. Essa região é uma região de contrastes. É muito interessante. Você tem aqui do lado da Avenida H, ou do lado da Avenida A, um tipo de Jardim Goiás. Prédios altos, apartamentos, alguns deles até muito luxuosos. Do lado de lá da avenida, é outra realidade, é outro mundo. É outro mundo. Não sei se você já pegou o seu carro, já tentou andar por lá. Tem rua que você tem que dar ré, você não consegue passar. É outra realidade. Parece que é outro mundo, mas é outro mundo. A igreja tem que voltar os seus olhos. Mas também, a igreja não pode se considerar que tem uma classe no Brasil que ela é pouco alcançada. Se você já ouviu falar dos cinco classes, tipos de pessoas no Brasil pouco alcançadas. Os extremamente pobres. Segundo, os extremamente ricos. Sério, os extremamente ricos são pouco alcançados. Porque às vezes é difícil o acesso até eles. Há muitos que por terem muito dinheiro acham que não precisam de outras coisas. Ciganos, quilombolas e indígenas. 5 tipos de pessoas no país pouco alcançadas. A igreja tem campo. Ela precisa olhar para esse campo. E com o potencial que a igreja tem, ela dá conta de ir além. Ela dá conta de fazer mais. A igreja que vive apenas cercada em si mesma, pensando nos seus próprios problemas, ela deixa de crescer. E se tem uma coisa, o pastor Sérgio, talvez com mais tempo de ministério, pode falar melhor do que eu. Se tem uma coisa que cansa pastor, é pastor que só trabalha para resolver o problema de dentro da igreja. A gente quer trabalhar para resolver os problemas de dentro da igreja, mas a gente quer trabalhar para levar a igreja para além. E essa igreja tem potencial. O Trabalho em Ideia mostrou isso, a cantata no parque mostrou isso. A gente pode muito mais. E Deus, Ele tem dado para nós no 2022 um horizonte em que Ele pode fazer muito mais na vida dessa igreja. Se cada família se comprometer em contribuir, agir e orar, muito mais coisa Deus pode fazer na vida dessa igreja. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é orar para Deus nos levar além. Vamos fazer essa oração? E nessa oração quero pedir a você que você possa orar comigo, para que Deus possa nos dar projetos e ações em 2022 para essa igreja, que Ele cumpra na nossa igreja o que Deus cumpriu na igreja da cidade de Roma. Senhor, te damos graças, Pai, pela Tua bondade. O Senhor Deus tem dotado essa igreja de pessoas com os mais variados e proveitosos talentos, dons numerosos. O Senhor tem dado também ao Teu povo recursos financeiros para assistir às suas próprias necessidades, as necessidades para além das seus próprios limites. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem mostrado, dado sinais que essa igreja pode muito mais. Muito obrigado a Deus por coisas que o Senhor nos deu nesse fim de ano, que foram preciosas. O café da manhã, que foi um momento de retomar esse contato, essa conversa, esse convívio mais intenso com a igreja. Te agradecemos, ó Pai, pelo trabalho feito na cidade de Edéia, que esperamos que gere frutos para o Teu reino. Te agradecemos, ó Deus, a cantata no parque, ó Deus, todos os preparativos para tudo isso que aconteceu. Te pedimos, ó Pai, pela ceia que teremos no dia 31, que é o momento, ó Deus, de nos voltarmos para essa comunhão que temos uns com os outros. E te pedimos, ó Deus, dá-nos um 2022 em que várias dessas potencialidades possam ainda crescer mais. Que a nossa igreja, ó Deus, venha falar mais do Teu Evangelho, venha assistir mais aos necessitados, unindo, ó Deus, proclamação e ação, para que nisso, ó Deus, seja uma igreja relevante, uma igreja, ó Deus, forte, dinâmica, uma igreja, ó Deus, que cumpre o seu papel nessa região.
Dá-nos, ó Deus, a ousadia de sempre, ó Deus, lutarmos em oração. Jamais, ó Deus, desistimos de coisas que o Senhor tem nos dado para fazer. Crendo, ó Deus, que o Senhor vai abrir portas, vai mover céus e terra para que o Evangelho chegue onde ele tem que chegar. Enquanto isso, Deus, dá-nos a intrepidez, a coragem, a ousadia, as estratégias e os planos, ó Deus, da Tua vontade para o Teu povo. É o que nós te pedimos, ó Pai, é o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.